Garcia Pereira, começo por si. O tema era discutir Portugal no pós-Troika. O comunicado que saiu desta reunião esclarece relativamente ao caminho que Portugal tem que fazer para esse pós-Troika? Boa tarde. Não, de todo, mas julgo que é importante salientar sobre a reunião do Conselho de Estado alguns pontos. O primeiro é o momento preciso em que o nosso país se afunda na miséria, no desemprego e na fome, em que todos os dias pioram as condições de vida de mais cidadãos comuns, em que todos os dias há pessoas despedidas, em que todos os dias há pessoas a passar fome. Essa questão passa completamente em claro, mas mais grave do que isso, por aquilo que é revelador, é o ter-se escolhido como dia para realizar a reunião do Conselho de Estado o dia da região autónoma dos Açores, impedindo o chefe do governo, que é Conselheiro de Estado, estar presente. E mais do que isto, eu acho que sob esse ponto de vista as críticas feitas por Carlos César são inteiramente justas. Nem uma simples mensagem de saudação à região, quer por parte do Presidente da República, quer por parte do chefe do governo, mostra bem que esta gente nem sequer o país onde vive conhece e muito menos preza. Agora, em terceiro lugar, e porventura o mais importante, o que não quer dizer que os outros dois pontos não o sejam. Eu acho que, ao contrário do que alguns comentadores opinaram por aí, eu acho que Cavaco Silva convocou esta reunião. Esta reunião não representa uma azelice ou uma falta de atenção. Pelo contrário, a convocatória desta reunião do Conselho de Estado, com esta ordem de trabalhos, é uma demonstração da esperteza do Presidente da República, que com a sua realização visou antecipar e silenciar um debate que ele sabe que é cada vez mais incontornável no seio da sociedade portuguesa e que é a questão da saída do euro como instrumento indispensável para relançar a economia nacional. Mas de que forma é que se silencia esse debate? É muito simples. Ao reunir o Conselho de Estado com uma ordem de trabalhos que tem um tema que nunca mais acaba, mas que no fundo o que quer dizer é nós queremos, e só nesse quadro é que se pode falar numa União Económica e Monetária efetiva e aprofundada. Isso significa, meus senhores, nem pensem em discutir a saída do euro. E, portanto, é esse o objetivo político desta reunião, é tentar tapar um debate que é incontornável. E eu acho que chegou à altura enfim, já todos percebemos que este Presidente da República não é um garante da Constituição, não é um garante do regular funcionamento das instituições, é um garante do seu governo, que ele está lá para defender a todo o trânsito, contra a opinião, os desejos e as aspirações da esmagadora maioria do povo português, mas, mais do que isso, nem sequer desta vez não invocou a Nossa Senhora de Fátima como na 7ª avaliação da Troika. Mas a verdade é que ele está a cumprir uma função que é tentar abafar esse debate, e esse debate tem que ser travado. Mas mais do que isso, até, lendo o comunicado, até dá a ideia de que o Conselho de Estado coloca grande responsabilidade da saída da atual situação de Portugal nos ombros da Europa. Exatamente. Isto é como se não houvesse responsáveis em Portugal, primeiro pelo caminho que o país seguiu, que foi um país, como tenho dito muitas vezes, ter aceito um processo de integração europeia que visava transformar e transformou Portugal numa espécie de subcolónia do imperialismo germânico, que liquidou toda a capacidade produtiva do país, que o colocou numa situação de importar mais de 80% daquilo que consome no dia-a-dia e impedir que se veja com clareza que, efetivamente, o instrumento fundamental dessa desindustrialização e dessa destruição da capacidade produtiva do país tem um nome e chama-se euro. A imposição de uma moeda única, que outra coisa não é do que o marco transvestido, com uma paridade completamente desequilibrada e inadequada para uma economia fraca e incipiente como a nossa, e que neste momento nos expropria qualquer liberdade de decisão, qualquer soberania em matéria económica, em matéria fiscal, em matéria orçamental, em matéria aduaneira. E, portanto, não há, é preciso dizê-lo com toda a clareza, não há desculpe-se a força da expressão, essa treta da austeridade com o crescimento económico. A política da austeridade é a inimiga e é a adversária do desenvolvimento económico. E o instrumento fundamental do impedimento que o país possa lançar um plano de desenvolvimento da economia nacional é o euro. E, portanto, nós temos que rejeitar a política da Troika, nós temos que repudiar o pagamento da dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraído em seu benefício, uma vez mais o digo, e para isso for necessário
para aplicar um plano de desenvolvimento económico da nossa economia. Se for necessário sair do euro, preparar essa saída, criando uma nova moeda, definindo a paridade dessa nova moeda e atirando-nos a um plano de desenvolvimento da economia nacional, aproveitando as nossas vantagens competitivas de partida, que estão neste momento colocadas ao serviço do imperialismo alemão e da sua banca, mas que são excelentes e que permitiriam fazer do nosso país um país desenvolvido, progressivo e livre. E relativamente a esta questão da estabilidade, este Conselho de Estado serve de alguma forma para apagar ou minimizar a tensão no seio da coligação, nascida com esta questão da taxa sobre as pensões? Vamos lá ver. O que é isso de estabilidade? É manter-se em funções um governo que está a governar contra os interesses da esmagadora maioria do povo português e contra as próprias promessas eleitorais que fez e com base nas quais obteve os votos que o levaram ao poder. Isso é que é estabilidade. Bom, a estabilidade é a estabilidade dos cemitérios. Os cemitérios caracterizam-se por uma elevada dose de estabilidade, de silêncio, de tranquilidade e, portanto, se nós deixamos toda a gente percebe isto, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos hoje numa situação, convém não eludir, números reais do desemprego, reais, ultrapassam 1,5 milhão. Número de pessoas a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza andará entre os 2,5 milhões e os 3 milhões. Número de pessoas que só não estão a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza porque têm direito a um daqueles estabilizadores automáticos sociais, como as pensões de reforma, ou os subsídios de desemprego ou de doença, nós teremos um número entre 1,5 milhão e 2 milhões, e 500 mil vão perder o subsídio de desemprego nos próximos meses, e são precisamente nessas prestações sociais que o Governo pretende cortar ainda mais como medidas, digamos, complementares. E não obstante tudo isso, nós temos neste momento um déficit que corresponde a 126% do PIB. E temos um desemprego que vai, já neste momento, no oficial, 17,9% do PIB. Isto é, mais de 4 pontos acima do que eram as previsões da Troika, com base na qual foi elaborado o memorando. Portanto, o que nós temos, se este governo continua em funções, porque este governo não tem outra estratégia, do ponto de vista, digamos, económico, que não seja esta ideia. É preciso tornar os nossos produtos mais competitivos e para isso tem de se colocar os trabalhadores a trabalhar ao nível, fazer deles os chineses da Europa, isto é, a trabalhar o número de horas que trabalham os chineses e a ganhar o que eles ganham. Simplesmente isto ilude, e eu acho que é importante discutir-se com alguma profundidade destas coisas, e estes debates têm de se impor na sociedade portuguesa, que é, vamos lá ver uma coisa, por cada €1 que nós vendemos de produtos lá para fora, desse €1, apenas 30 cêntimos são salário. Portanto, mesmo que estes senhores consigam levar a cabo, com as alterações do Código de Trabalho e outras, um corte que já é gigantesco, de 30% nos salários, isso significa, na estrutura geral, digamos, daquilo que compõe o tal euro, 9%, o que não é suficiente para, numa lógica de competitividade de baixos custos, conseguir fazer qualquer concorrência aos produtos que vêm lá de fora. E, portanto, isto significa apenas explorar ainda mais quem já hoje é a principal vítima da crise. Portanto, por aqui, eu aí concordo com o que diz o meu querido amigo e colega de debate hoje, que, de facto, no quadro de aceitar pagar a dívida, isso, de facto, não há alternativa. Então é a pertença do euro, então é a aceitação dos ditames da Alemanha, então é continuar por este caminho. Já agora convém recordar que quando começou esta ajuda da Troika a Portugal, o déficit andava sensivelmente em 96% do PIB. Neste momento está em 126%, isto é, em 2 anos cresceu 30%. É a bela ajuda que nós temos tido e, portanto, o caminho é um caminho de beco sem saída. Nós temos assistido, aliás, a um espetáculo absolutamente indecoroso, que é o de que nós temos dirigentes políticos do país que acham que estão suficientemente alcandorados no apoio do Presidente da República, por exemplo, para vir assumir perante o povo português que não acertam numa única previsão. E, portanto, tudo aquilo que eles dizem hoje, já mais logo no noticiário das 7, já não corresponde à realidade e afinal já é diferente, sempre para pior. Portanto, isto não tem saída. Mas o Presidente da República tem, de facto, dado esse apoio, não é? Claro. Este é o governo do Presidente da República. Compare-se o que foi o discurso de tomada de posse
do Cavaco Silva no segundo mandato, relativamente a um governo que eu também acho que é dos mais reacionários, dos piores governos pós 25 de Abril, portanto, digamos com toda a clareza que é o governo de José Sócrates, com o discurso que o Presidente da República fez neste 25 de Abril. Portanto, ele mostrou claramente que este governo é o governo dele e que ele vai mantê-lo até ao fim, face às patifarias que entender. Mas, de qualquer forma, este Conselho de Estado foi uma maneira do Presidente da República recuar aqui um pouco nesse discurso do 25 de Abril? Não, eu acho que são comentários perfeitamente colaterais. O que este Conselho de Estado, do ponto de vista do Presidente da República, pretendeu foi impedir a discussão sobre a necessidade de saída do euro como uma medida absolutamente indispensável para o país recuperar a sua liberdade de decisão em matéria económica e não só. E atenção, convém dizer de passagem, muito curtamente, mas de passagem, que isto não é a defesa do isolacionismo. O isolacionismo é aquilo que hoje caracteriza a situação do nosso país, que praticamente não se relaciona com ninguém fora do quadro da União Europeia. Portanto, a saída do euro significa a rejeição de uma situação de perda de soberania, mas obviamente o estabelecimento de relações políticas, comerciais e económicas em pé de igualdade e de reciprocidade com todos os países do mundo, designadamente com aqueles aos quais nós voltamos as costas, em nome do sonho europeu, e com os quais temos relações privilegiadas que podíamos e devíamos desenvolver desde a África até ao Brasil, inclusivamente até aos chamados países emergentes do Oriente. Portanto, esta discussão que se visou, digamos, abafar e, simultaneamente, abafar também a discussão sobre a situação terrível, porque é preciso dizer isto, terrível, em que hoje se encontra o cidadão comum, o trabalhador português, e chutar a responsabilidade pela situação em que essas pessoas se encontram, em que o povo português, na sua esmagadora maioria, se encontra, para qualquer coisa de etéreo. Mas acha que mesmo com este tema os conselheiros terão passado por cima, digamos, dessa situação não, atual? O que permitiram é que o comunicado que sai, se houve alguma discussão, o comunicado que sai abafou qualquer referência a essa discussão. E o comunicado que sai é uma manifestação de fé. Bom, como dizia há pouco, se a 7ª avaliação decorreu sob os auspícios de Nossa Senhora, agora uma manifestação de fé de que a União Europeia possa ajudar a resolver. Mas como é que é possível? Eu acho que se chegou ao ponto do descaramento total. Quer dizer, aqui a grande causa do desemprego na Europa é porque, com exceção das economias mais fortes, em particular a Alemanha, o resto da Europa aceitou entrar num processo de desindustrialização acelerada, e essa é a origem das dívidas públicas da maior parte dos países. Obviamente de uma forma mais grave para países com economia mais fraca como o nosso, mas de uma forma generalizada. Não esqueçamos que antes da União Económica e Monetária, a Espanha era a 10ª economia do país. Hoje está completamente de rastros. O exemplo não é apenas o nosso. E, portanto, não há desenvolvimento económico, não há combate ao desemprego, no quadro de uma estrutura jurídico-política que outra coisa não é do que a garantia do espaço vital do Lebensraum, que, como já disse e volto a repetir, aquilo que o Sr. Hitler não conseguiu com as divisões Panzer, a Sra. Merkel, com a União Económica e Monetária, em particular com o euro, conseguiu de facto fazer. E, portanto, não há hipótese nenhuma de conseguir que uma estrutura que assegura a dominação de uma economia sobre todas as outras, portanto que é uma estrutura imperialista, reacionária contra os povos, em particular dos países mais fracos, seja apta a combater o desemprego. Isso simplesmente visa iludir e desarmar as pessoas do combate que têm de travar. E que aqui em Portugal significa uma coisa, significa derrubar rapidamente este governo, com ele o Presidente da República também, porque o Presidente da República, que em vez de garantir a Constituição, garante a um governo que está a governar contra a Constituição, deve ir também. A Constituição de um governo democrático, patriótico, com todas as forças que amem suficientemente o seu país para não aceitar a política da Troika, e isto é uma coisa mais ampla do que um governo de unidade de esquerda, chama a atenção para isso. Isto é, aqui fazem parte de um governo deste tipo, e, a meu entender, devem fazer parte os capitalistas nacionais, democratas e patriotas que não concordam com esta situação, e não serão homens de esquerda, mas têm lugar, de facto, nesta grande frente de forças democráticas e patrióticas para aplicar um plano de desenvolvimento da economia nacional, que só é possível saindo do euro. Ontem foi divulgada uma sondagem, um estudo feito pela Eurosondagem, com uma amostra muito mais elevada do que é frequente nesta matéria, que divulgou resultados que são muito interessantes. Designadamente, se acha que o memorando da Troika, assinado com a Troika,
não levou em consideração as características próprias do país, ou não devia ter sido assinado, são 74,8% dos inquiridos. Se, face às negociações e imposições da Troika, Portugal poderia renegociar profundamente o memorando, ou denunciar mesmo o memorando e procurar outras alternativas, 82,5%. Ninguém ouve falar neste estudo de opinião, nesta sondagem, que foi ontem publicamente divulgada, nos grandes órgãos da comunicação social. Sim, hoje na capa do jornal e pelo menos. Sim, mas ninguém ouve dar-lhe o relevo, fala-se das saídas, enfim, vespertinas do Dr. Mário Soares do Conselho de Estado. Agora, o significado profundo que isto representa, de isolamento da política... E já escutamos os nossos 15 segundos. É inequívoco.